Legal. MRT. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Antes de mais nada, queria agradecer aos mais de 200 inscritos hoje aqui no nosso webinar. É o primeiro webinar que o Ouvidor Digital promove, né, já com uma grande convidada hoje. Daqui a pouco eu apresento a Adriana com as devidas formalidades, né? Mas eu queria agradecer aos quase 250 inscritos, tá? Hoje a gente tem pessoas aqui de todos os estados do Brasil, inclusive de outros países. A gente tem pessoas dos Estados Unidos, da Espanha, da Colômbia, inclusive do Cabo Verde, né? Que estão vindo a gente, tá? Agradecer, em segundo lugar, todos os nossos clientes pela parceria de sempre, né? E alguns deles eu já percebi que estão aqui também nos ouvindo, tá? É sempre um prazer manter e fortalecer cada vez mais com vocês essa parceria. E, naturalmente, agradecer demais a Adriana Solé por ter aceitado, né, o nosso convite de compartilhar toda a sua experiência conosco aqui nesse dia. Um muito obrigado a todos vocês, tá? Aos que não me conhecem, meu nome é Paula Corrone, eu sou diretor técnico e comercial da empresa Ouvidor Digital, né? Nós somos uma empresa de tecnologia na área de compliance e nos dedicamos exclusivamente ao assunto de canal de denúncia, né? Mas o nosso propósito fundamental no mercado é efetivamente a gente divulgar e compartilhar boas práticas relacionadas à governança, riscos e compliance. Então, esse é um dos grandes motivadores que a gente está aqui hoje para falar de um tema tão importante nesse momento, que é a questão de governança e compliance e todo o impacto que isso gera na crise, né? Hoje a gente tem aqui ao nosso lado, né, a ilustre presença e participação da Adriana Solé, tá, pessoal? A Adriana, ela é formada em engenharia, pós-graduada em gestão de negócios e engenharia econômica, ela é conselheira certificada de administração pelo IBGC desde 2010, é professora, palestrante e consultora em governança corporativa, compliance e riscos, né? Pesquisadora da Fundação Corsex e coautora dos livros. O primeiro deles é o Governança Corporativa, Fundamentos, Desenvolvimento e Tendência, e do livro do Código de Conduta, A Ponte entre a Ética e a Organização. Ela também é fundadora do canal do YouTube e do blog Governança Já, tá? E além disso tudo, ela é uma pessoa sensacional, né? Pessoalmente, ela é uma pessoa com uma energia fantástica. Espero que todos tenham em algum momento aí a oportunidade de conhecê-la, porque realmente é um prazer conviver com ela, tá? Eu vou trazer agora só algumas questões mais práticas do nosso webinar, pessoal, e depois eu passo a bola, né, a voz para a Adriana, tá? Mas, basicamente, fiquem à vontade aqui, através do chat, de enviarem perguntas, questionamentos, tá? Eu vou registrar todas essas perguntas e, ao final da nossa apresentação aqui, a Adriana vai responder essas perguntas, tá? No chat também, a nossa equipe vai interagir com vocês, perguntar algumas coisas para vocês, enfim, fiquem à vontade para interagir com a nossa equipe também, tá? E outra coisa que eu queria trazer é o seguinte: nos próximos dias, a gente vai encaminhar para vocês o material de apresentação que a Adriana vai trazer hoje e todas as perguntas, porque pode ser que não dê para responder todas as perguntas aqui hoje, mas todas as perguntas que forem feitas, a gente vai encaminhar para vocês também, através do e-mail, um documento formalizando essa resposta por parte da Adriana, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, que tenhamos uma ótima aula, um bom proveito, né, do nosso webinar. E, Adriana, fica à vontade, muito obrigado e a bola é sua. Bom, muito boa noite a todos, agradecemos e tanto nós aqui, né, do Ouvidor Digital, Tradecom, né, que é a minha firma, Governança Já, nós nos sentimos muito honrados, né, com a participação e o acompanhamento de vocês nessa webinar, né? Eu vou pedir licença para vocês, para cumprimentar em espanhol a nossa turma que está vendo da Colômbia, Espanha, Cabo Verde, Miami, que estão online conosco,
Então, só um minutinho, né? Muchísimas gracias, chicos y chicas, por estar con nosotros acá en este momento. Y nosotros queremos dejar muy claro que nos sentimos muy privilegiados y muy honrados con la presencia de ustedes, con el interés de ustedes. Por favor, siéntanse muy bien, todos muy abrazados, cariñosamente abrazados, en este primer momento del Ovidor Digital y gobierno ya, ¿no es cierto? Y sean muy bienvenidos con nosotros en esa charla, y yo espero que se sientan mucha voluntad para hacer los cuestionamientos que se hacen necesarios. Después, ¿no? Después de que se terminen, yo me pongo a estar en contacto con ustedes a través del chat, de los links que vamos a dejar ahí con ustedes, ¿no es cierto? Entonces, muchísimas gracias por la presencia y nos sentimos muy honrados con la presencia de ustedes. Muchísimas gracias. E agora, muito boa noite para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, o pessoal do IBGC, meus alunos, meus amigos, os clientes do Ouvidor Digital. Agradeço muito, né, o desafio, né, do Ouvidor Digital de me convidar nessa primeira webinar que eles estão fazendo. É uma experiência primeira para mim também, a primeira que nós estamos trabalhando, né, juntos, então é uma experiência, então nós já pedimos desculpa por qualquer falha técnica que tiver e qualquer coisa, porque estamos todos aprendendo aqui, né? E eu gostaria também de dizer, né, que essa pandemia, esse momento que nós estamos vivendo esse ano, nós temos praticamente 20 dias, né, eu vou estar colocando para vocês aqui a minha análise, né, que eu consigo, daqueles pontos principais que eu consigo enxergar ou analisar nesses 20 dias que nós estamos vendo, né? Pode ser que as coisas aconteçam na próxima semana, no próximo expediente, e que muito do que eu falar aqui pode ser que não tenha mais o começo, meio e fim, que foi o racional que eu utilizei para estar falando isso para vocês, né? Mas, então, vamos começar, né? Nós temos muitos, vocês se sintam à vontade para poder estar falando aí. Boa noite a todos que estão aqui, né? Paulo, estou vendo aqui, né? O Marco, né? O meu pessoal do IBGC, muitíssimo obrigado pela presença, e vamos começar a analisar, né? Vamos passar aqui a tela, tá? Para vocês acompanharem. Tela essa que vocês vão estar recebendo, né? Depois, todas as pessoas inscritas vão ter esse processo aí, né? As minhas telas, né? Então, vamos lá, né? Vamos passando aí. Né? Muito bem, gente. Quando a gente fala em governança, né? Qual que é a demanda que o ouvidor digital me fez, né? Diana, o que a gente pode falar de governança e compliance nesse ponto, nesse momento que nós estamos, né? Primeira coisa que nós temos que nos perguntar é qual a instância de governança que nós estamos falando, porque nós temos 3 instâncias, né? Nós temos uma governança global, que é a governança planetária, nós temos a governança dos estados-nação, né? Dos países, propriamente dito, e tem a governança que é mais próxima a nós, pelas empresas que estão aqui, é a nossa governança corporativa, né? A governança das nossas instituições, governança das nossas empresas familiares, governança dos nossos negócios informais, e qual a instância que nós temos que estar falando. Mas, de uma certa forma, o que a gente precisa começar a pontuar, né, como pano de fundo para o nosso racional daqui para frente, é que, independente da instância que a gente estiver falando, nós estamos falando, a palavra governança nos remete a 4 valores atualmente considerados irrecusáveis pela sociedade planetária de uma forma geral. Falou em governança, independente da instância que nós estivermos falando, nós estamos falando primeiro de senso de justiça, né? Aquele senso de justiça, né? Todos ali fazem parte, são peças importantes no que nós estamos falando de prestação responsável de contas à sociedade, né? Nós estamos falando de relacionamentos transparentes, transparência como tônica. E nós estamos falando também, né, de compliance.
Não tem jeito de falar em governança se você estiver fora da lei. A lei vale para todos, nós estamos falando de conformidade legal, que é a tradução da palavra complexo. Então, a primeira coisa é a gente entender essas instâncias e entender que falar em governança, nós estamos falando, né, desses 4 valores simultaneamente, né? E aí, vamos seguir. Qual que é, de cara, o impacto dessa pandemia, pelo menos que eu consigo imaginar, que eu consigo perceber, nesses 20 dias que nós já estamos em quarentena, nós já estamos participando desse processo, qual que é os impactos que a gente está vendo, né? Que a gente vê de cara, né? Esse vírus, essa pandemia, ela provocou, ela evidenciou uma transversalidade entre essas 3 instâncias de governança. Então, você tem o que acontece na governança global, tem um impacto na governança dos países, que tem um impacto nas famílias, que tem um impacto nas organizações, e chegou até nos nossos núcleos familiares. Ou seja, a primeira coisa que eu consigo perceber é que o planeta virou um campo de teste, uma guerra de nós humaninhos aqui de um lado contra algo invisível, letal e extremamente agressivo, né? E aí eu coloquei na tela para vocês o significado da transversalidade, que é aquele fato que fornece instrumento através de como eu estou me sentindo, de como eu me percebo nessa situação, é a forma que eu tenho para evidenciar como que está acontecendo nos países, no mundo, no planeta como um todo. Então, essa transversalidade foi a primeira coisa que dá para perceber de que nós estamos tratando de uma coisa muito inusitada, muito impactante e muito perigosa, né? Esse é o primeiro ponto que eu... E aí a gente começa a entrar na definição do que a gente chama de governança, né? Então, o processo de governança, o que é, gente? É aquilo que vai garantir a sustentabilidade do planeta, é o sistema que é montado para garantir a sustentabilidade dos países, das nossas organizações, do nosso negócio ao longo do tempo, né? Governança, de uma forma bem simplificada, é isso. Harmonizando, né? Todos os interesses dos públicos, né? Das partes interessadas que cada uma dessas instâncias nós estamos falando, né? Então, é a garantir a sustentabilidade das nossas instituições. Dentro aí, baseados, sem esquecer, né, gente, dos 4 valores que nós estamos falando, né? Senso de justiça, transparência, prestação responsável de contas e conformidade legal. E aí, na tela, vocês têm aí a definição de governança no setor público e privado, mas o que a gente precisa de entender aqui é esse racional mais genérico do que a gente está falando. E aí a gente começa a falar, né, do que a gente chama de governança global, né? Governança global, o que é, gente? É a sociedade civil planetária que vai se auto-organizando, que vai se auto-regulando, pensando naqueles temas que são caros à sociedade de uma forma geral. Aí nós temos a questão da pobreza, a questão da saúde e bem-estar, a questão da igualdade de gênero, são esses objetivos. E é como a sociedade vai se organizando ali para lidar com essas questões que dizem respeito a todo mundo, né? E aí a gente vê de cara os primeiros impactos dessa pandemia nessa governança. Nós estamos vendo aí organizações multilaterais trabalhando em conjunto para minimizar o impacto e a expansão desse vírus. Então, o que está mais evidente agora para nós, que a gente vê todo dia, é a OMS, a Organização Mundial de Saúde, analisando o que é, o que dá para fazer. Tem a ONU, bancos centrais, né, o mercado de capitais, o sistema financeiro, todo mundo sendo impactado, né, nessa governança global. A notícia de ontem, né, a ONU falou assim, tudo bem, eu consigo trabalhar, eu tenho o que fazer aqui, mas eu preciso de 10% do PIB mundial para mim poder trabalhar com isso aí. E a notícia de hoje que nós vimos nos jornais é que o mundo já se aproxima, né, de 1 milhão de casos em registros oficiais que já foram contaminados com isso. Então, isso é um processo que diz respeito a todo mundo,
né? E como é que nós vamos estar lidando com essa questão. É uma coisa que o mundo está trabalhando e nós estamos buscando, todo mundo buscando as suas respostas e a melhor forma de lidar com isso, tá? Quando a gente passa para a instância da governança dos estados, o que a gente já vinha percebendo desde 2005, 2009? Nós estamos percebendo, né, que já está tendo uma interface muito grande entre o governo e a sociedade civil, as organizações não governamentais. A turma já está mais junta, a interface está mais permeável, as coisas já estão acontecendo muito dentro dessa. E a gente começou a perceber, e Brasil muito, de uma forma muito específica, a partir da segunda metade, né, do ano passado, né, um descolamento do mercado. Quando o mercado percebe que a economia está na direção correta e tudo, começa a ter quase que um processo independente da briga, da discussão que tem entre sociedade civil e governo, o mercado, percebendo que as coisas estão indo, né, num jeito, uma direção correta, começou. Então, nós vimos a nossa bolsa bater topo histórico, nós vimos as empresas dando resultado, nós vimos coisas que há muito tempo nós não vimos no país. E aí, taxa de juros caindo, e uma série de coisas acontecendo, né? Então, nós estamos percebendo que, em termos de governança do Estado, isso aí dos países, isso acontece no mundo, uma governança muito mais centrada na sociedade civil e monitorando aí essas necessidades, né? E o que é importante a gente pontuar neste momento, quando a gente fala de governança do Estado, né? Que a governança do Estado, ela trabalha num contexto muito importante e que nós, em momento nenhum, nós podemos estar subestimando, né? A governança do Estado, ela precisa acontecer no máximo da legalidade possível, está de acordo com a lei e tudo, mas tão importante ela estar de acordo com a lei, com as regras de cada país, as regras mundiais e tudo, ela precisa ser legítima, né? Tem que ter aquela legislação. O povo, o público específico ao qual é impactado por ela, nós temos que ter essa legitimidade, um entendimento do que está acontecendo, né? E um entendimento no lado positivo. Olha, isso que está acontecendo é positivo, é isso, é o bom senso, é um estímulo ao bom senso, né? Então, uma governança do Estado, não adianta ela estar fazendo tudo legal se o entendimento público, por exemplo, não estiver de acordo, essa turma não estiver entendendo, ou tiver dúvida da intenção das coisas que estão fazendo. Então, essa questão da legitimidade é uma questão muito séria e muito preocupante no momento que nós estamos vivenciando aqui, né? A questão, né, da legitimidade desse contexto, né? Isso posto, a gente vai vendo qual que é o impacto, o que a gente já consegue perceber de impactos dessa pandemia nessa governança dos países, né? Cada país está respondendo a esse vírus, né? De acordo com o seu ciclo econômico, qual que é o momento econômico que está, o que eu tenho de base para lidar com isso, mas muito influenciado com a sua cultura. E isso está provocando o quê? Que nós tenhamos, né, nos países, de uma forma toda, influenciando inclusive a governança global, respostas diferentes, com efeitos diferenciados, porque cada um está lidando com isso de acordo com isso, e os resultados não são uniformes, de uma certa forma. Então, você vê, por exemplo, uma Espanha hoje registrando 10 mil mortos, né? Você vê o primeiro-ministro de Israel hoje já voltando à sociedade e já sugerindo o auto-isolamento. E você tem coisas do tipo, como o presidente da Filipinas, por exemplo, autorizando quem furar o circo, quem furar o isolamento, mete bala, mata as pessoas. Quer dizer, cada um, ninguém aqui está para dizer se é certo ou errado, mas cada um está tentando lidar com a situação de acordo com a cultura que tem e da forma que tem, né? Nós, o pessoal da Argentina, por exemplo, né? Para sair, se a polícia te pega, você tem que mostrar 2 autorizações, né? Do setor, né? Estadual e municipal, que você pode estar na rua para fazer aquilo ali. Quer dizer, cada um buscando, dentro do esquema que conhece, a forma de lidar
com isso aí. E a gente nem sabe que as respostas e os cuidados se vão ser eficientes ou não, mas o fato é que isso também é uma coisa que a gente já pode pontuar, né? E se a gente parar agora, né, e analisar essas duas instâncias, qual que é o principal desafio que nós temos quando a gente analisa e para pensar, né, do que a gente está tratando agora, né? Quando a gente para nessas duas instâncias, a global e a dos países, né? Nós estamos vendo, estamos sendo testemunho, dioturnamente, de uma série de recursos, e é uma monta muito grande de recursos que estão sendo desviados para o combate desse coronavírus. Qual que é o desafio, né? Como é que nós vamos garantir que esses recursos todos que estão sendo disponibilizados vai chegar na ponta que precisa? Olha o que aconteceu no Brasil. A primeira saída de dinheiro que aconteceu do Executivo brasileiro parou nos bancos, está estocada no banco, porque não chegou aonde que está. Qual que é o problema aqui? Porque se os recursos não chegarem na ponta, as pessoas vão morrer. Nós não temos condição e nós não podemos deixar que não chegue. Né? Então, nós estamos começando a ver qual que é uma luta hercúlea, né? Pela transparência, e todo mundo, principalmente os países latino-americanos, preocupados com o que a gente via até um passado recente, que é o mau uso dos recursos públicos e a respeito a qualquer crise que a gente tem. O dinheiro existia, mas ele desaparecia. Nessa fase, nessa pandemia, isso não pode acontecer. Esse é o grande desafio que nós temos. Como é que nós vamos garantir que o dinheiro que sai daqui chegue ali? Então, nós queremos pontuar isso aí como um grande desafio nessas duas instâncias. E aí, né, gente, nós entramos no esquema do que a gente chama de governança corporativa. A nossa, aqui pertinho de nós, né? É o nosso pano de fundo aqui, né? E o que, quando a gente fala em governança corporativa, nós estamos falando de uma estrutura que é desenvolvida, que é montada para garantir, né, a sustentabilidade das nossas empresas ao longo do plano. Por quê? Pensando em quê? Né? Um retorno para o acionista e num retorno, né, para o acionista, e harmonizando o máximo de interesse das nossas partes interessadas ali. E aí nós temos, né, o jogo mínimo de governança na Terra, né? Então, nós estamos em abril. O que era o mês de abril em termos de governança corporativa? Era o mês onde acontece boa parte das nossas Assembleias Gerais. O que é a Assembleia Geral? É a instância máxima de governança, onde todos os acionistas, né, aprovam o resultado passado. É um momento importante onde os dividendos são definidos e, principalmente, quem vai fazer no próximo período de tempo, 2, 3 ou 4 anos, quem vai fazer parte da administração da empresa. Ou seja, o que é administração em governança, gente? Né? É quem vai fazer parte do conselho e quem vai fazer parte da diretoria executiva. Este é o momento que nós estamos vivenciando. Né? Passado a assembleia de acionista, como é que o jogo acontece? De uma forma que, viu, gente, meus colegas de BGC, de uma forma muito didática, que nós estamos falando, né? Como é que o jogo acontece? O conselho de administração, a função básica de um conselho é direcionar estrategicamente uma diretoria executiva, ok. Esse direcionamento, o que eu quero de resultado, o que eu preciso fazer, chega para a diretoria executiva para ela saber e fazer o seu planejamento estratégico, que nada mais é que a formulação das estratégias para negócio e para gestão, que é a nossa setinha 2 ali, acompanhe comigo ali o que a gente está vendo. Essa formulação, eu tenho esse problema e esse problema pode ser resolvido dessa forma. Essas estratégias para a gestão e para o negócio voltam para o conselho fazer o quê? Aprovar, recoisar quando é necessário, modificar e tal. E isso volta para a diretoria executiva para fazer o seu plano, planejamento operacional, planejamento orçamentário, essas coisas. Muito bem. E o que falta depois? Falta, né, a execução dessas diretrizes.
O que faz, então, em palavras-chave, né? Por que existe uma diretoria executiva? Existe diretoria executiva para quê? Para formular as melhores estratégias para os negócios, para a gestão e para fazer acontecer. Executivo faz acontecer. É a instância de governança aqui, nas corporações, né? Nas empresas, nas nossas empresas familiares, nos nossos negócios informais, é a turma que faz acontecer. Tem um problema, faz acontecer, né? E o que faz o conselho? Direcione estrategicamente essa diretoria, escolhe as melhores diretrizes e o quê? Monitora e avalia essa diretoria executiva a tempo e hora. Esse é o jogo básico que a gente está vendo, né? E aí, a gente começa a pensar, né? A governança, né, dos nossos órgãos públicos. Nós temos no Brasil, por exemplo, 3 poderes. O executivo. O que faz o executivo brasileiro? Tem um problema? Tem. Tem um vírus? Tem. Eu tenho que encarar esse vírus, porque eu tenho que fazer acontecer, porque a minha preocupação maior é a população brasileira. Eu tenho que formular as estratégias de negócios e de gestão para como é que nós vamos lidar com isso. E o que a gente está vendo é uma reuniões e reuniões de todos os nossos, né, ministérios juntos, está tentando buscar soluções para essa coisa. Né? Graças a Deus, nós estamos vivenciando uma fase que nós temos pessoas técnicas em cada um desses ministérios. E aí, gente, né? Qual que é a vantagem de você ter um técnico numa hora dessa que nós temos? Que técnico, ele é cartesiano, o modelo mental dele é resolver. Qual é o problema que eu tenho que resolver? E cada técnico, dentro da sua especificidade, vai resolver aquele problema da forma que ele sabe resolver. Isso tudo coordenado, você tem várias coisas acontecendo. E tem que fazer acontecer, porque um diretor executivo, um presidente, tem que mostrar resultado. E, no caso público, pior ainda, que além de ter resultado, esse resultado tem que ser legítimo, tem que ser entendido pela sociedade como ponto. Isso é governança, isso é o executivo. Você tem todas as instâncias no país, né, que a nossa Constituição, nós somos 3 poderes igualmente importantes, né, e tal, as coisas têm que acontecer no executivo. Você tem um legislativo no ensino que vai colocar as coisas à trava, até onde você pode ir, e tem um judiciário, se as coisas não funcionaram, entrando na julgada. Então, as coisas são montadas para ter isso, né? Então, é o que a gente está vendo. Então, vamos lá, né? Seguindo os impactos dessa pandemia nessa estrutura de governança, né? O que está acontecendo no momento com as nossas empresas, com as nossas instituições públicas ou privadas? Nós estamos sendo chacoalhados, as nossas estruturas, como é que estão os nossos conselhos, a nossa diretoria, e tudo estão sendo chacoalhados, onde está sendo questionado o que é que nós estamos fazendo ali, quais são as posturas mais adequadas, né? Se eu tenho um conselho que tem que direcionar, o quanto os nossos conselhos hoje estão perto, né? Estão perto, os nossos conselheiros estão perto da diretoria executiva para dar o suporte necessário para ela, para que as coisas aconteçam. O que é que nós temos visto de uma forma geral, né? Nós temos visto a resposta das empresas, da executiva das empresas brasileiras, tendo coisas, notícias do tipo: olha, a empresa tal que fabricava calçado e coisas esportivas e materiais esportivos está redesenhando a fábrica para poder produzir jalecos e máscaras para coronavírus. Olha, se essa empresa é capital aberto, se ela está na bolsa, o investidor dela coloca dinheiro nela para quê? Para que ela produza as roupinhas, né? Os tênis, tudo da melhor forma. Quem é que está fazendo, explicando para eles, né, que ela vai ter que desviar? Porque isso é um custo. Para essa empresa estar fazendo o que ela está fazendo, ela teve que ter uma orientação e uma aprovação de um conselho de administração. Que essas ideias do que a gente pode fazer surgem da executiva, ela está ali, os pardais estão ali, os pesquisadores estão ali para saber o que possa. Então, para uma executiva é muito fácil mudar e trabalhar um processo ali dentro para
transferir e fazer outras coisas que não estavam. Mas isso precisa ser aprovado por um conselho. Quantos conselheiros nós estão dentro da diretoria e tudo para fazer isso acontecer de uma forma rápida? Porque as coisas têm que acontecer de uma forma rápida, porque se não acontecer dessa forma rápida, as pessoas vão morrer. São seus funcionários que estão ali. Então, nós estamos sendo chacoalhados, né, com as nossas estruturas. Como é que estão as diretorias? Qual é a margem de manobra que elas têm para buscar? Né? Porque o diretor executivo, gente, ele tem lá. Quantas pessoas estão em home office? Como é que está sendo trabalhado isso? Como é que essas coisas estão fazendo? Como é que é o controle disso? Porque governança, gente, é fiscalização e controle também. A gente não fala em governança só com os atores, o que é que os atores principais vão fazer, o que é que o conselho vai fazer. Nós precisamos estar ali um sistema de fiscalização e controle, que a gente sabe que as pessoas não são perfeitas, nós sabemos que os contratos não são completos, e isso tudo gira, né? O processo de governança, ele existe a partir dessa verdade. Nós partimos, né? Uma das coisas mais fascinantes que eu acho e que me fizeram ficar apaixonada pela questão da governança é justamente isso. É um sistema que parte do princípio que as pessoas não são bons, que são, não. Porque dependendo da situação que é colocada e tudo, elas vão cair na esparrela. E se cair na esparrela, eu preciso estar vigiando, eu tenho que estar fiscalizando. Faz parte de um sistema de governança, um sistema robusto e que funcione de fiscalização e controle. Por quê? Porque eu nunca vou ter um contrato completo e as pessoas não são perfeitas. Isso posto, eu tenho que estar vigiando, porque o dinheiro que está sendo aplicado naquela empresa, ela não pode ser desviado por interesses de um ou de outros ali, né? Então, nós estamos vivenciando agora, e a pergunta que fica na governança corporativa é, né? O quanto os nossos diretores executivos, os nossos presidentes, eles estão conseguindo ser os campeões da causa para a equipe dele. Né? Quais são os atributos principais que a gente precisa que um diretor executivo que está na linha de frente das empresas tenha? Que primeiro ele seja o campeão da causa, vale dentro da empresa aquilo que ele diz que vale, porque ele é a pessoa que está ali, ele é a pessoa que lidera a equipe dele. E ele tem que apresentar resultado. Ele presta contas a um conselho, né, que representa uma série de investidores que estão ali. E aí entra muito na segunda parte dessa análise minha, que é a questão de compliance. Como é que fica compliance nessa situação toda? Né? É um momento da gente tirar quem é quem no mercado agora. Quem fez o quê? Porque desde 2013, com aquela lei 12.846, que é a lei anticorrupção, a lei sugere que as empresas, né, tivessem uma estrutura formalizada de compliance. Porque compliance entra no sistema de fiscalização junto com Conselho Fiscal, junto com o Comitê de Auditoria, junto com auditoria independente, junto com auditoria interna. Compliance entra para garantir nas empresas duas palavrinhas que nos dizem muito respeito neste momento que nós estamos vivendo, que é compliance entra nas empresas para garantir a resiliência da empresa e a integridade dela, né? E como é que os nossos programas eles estão funcionando agora? Porque o que acontece? Nossa turma está toda dentro de casa, home office. Não tem ninguém vigiando e não tem um supervisor dele ali. Qual é a base, qual o instrumento que os programas de integridade dão para o funcionário para ele fazer o trabalho dele na boa, com a autonomia que precisa? É um bom código de conduta. O seu código de conduta, como é que foi feito? Foi um meia-boca? Ctrl-C, Ctrl-V? Porque se foi Ctrl-C, não vai dar parâmetro para funcionário nenhum fazer. Com que valores? Qual é a margem de manobra? Até que ponto o seu funcionário pode, numa tomada de decisão, que ele vai ter que tomar sozinho, porque ele está dentro de casa e não vai ter uma supervisão ali direto? Um canal de denúncia montado. Que tipo de canal de denúncia que foi montado? E aqui eu estou aqui, tomo, né? E eu faço essa pergunta também para aquele turma do ouvidor digital.
O seu canal de denúncia, nessa confusão, está virando um canal de ouvidoria? Porque se as turmas não foram muito bem montadas e muito bem treinadas, você vai estar ali, colocando ali. O seu comitê de ética está recebendo o que agora, a tempo e a hora? Porque o canal de denúncia agora, qual que é o grande valor dele? Dele determinar e garantir que o dinheiro que está saindo de uma conta vai chegar na onde que tem. É compliance que vai garantir essa integridade do sistema. Se eu não tiver uma coisa feita como se deve, com a técnica necessária e tudo, não vai funcionar. E, de novo, dinheiro perdido e a coisa não vai chegar naquilo que precisa. Então, as nossas estruturas de governança, elas estão sendo, de uma certa forma, muito chacoalhadas. Não é nem impactadas, é chacoalhadas. O que eu tenho funciona. É isso mesmo, isso vai garantir nós passarmos por esse desafio que apenas começou, que a gente não sabe amanhã o que vai vir, né? Então, como é que está isso aí, né? Nós seguramos o tranco. E para a gente fechar e para começar uma interação maior com vocês, né? Quais são os principais desafios que eu consigo enxergar, ou que eu, pelo menos, estou enxergando até o momento, diga-se de passagem, né? Do que aconteceu nesses primeiros anos. Primeiro, e aí eu coloco isso, né, esse desafio, até na nossa participação, na nossa postura pessoal. Né? O que essa pandemia está estimulando? Né? Está estimulando cada um de nós, né? E aí eu estou falando da pessoa física, nós como pessoas que somos mães, pais, que estão, né? Aumentar, olha, nós estamos sendo estudados a aumentar o nosso grau de resiliência. Qual o significado da palavra resiliência? Né? De uma forma bem didática. É a capacidade do corpo físico levar a cacetada e voltar ao original. Pode vir o que for, que eu não vou morrer, eu não vou cair, eu vou machucar, mas eu vou levantar e eu vou ter. Nós, a cada expediente, que as coisas estão em expediente, nós estamos sendo estimulados a aumentar esse grau. Quando você pensa que já não vai aguentar mais, tem uma outra coisa que você tem que sobreviver. Porque isso está nos forçando muito a garantir a nossa integridade. Aconteça o que acontecer, eu vou passar. E a integridade aqui é a integridade física, é a integridade moral, é a integridade psicológica, emocional, mental. E aqui vale um recado, né, gente? Nós estamos todos presos dentro de casa. Todo mundo protegido dentro ali, no seu templo ali. A portinha geralmente está trancada e você verifica quem entra e quem sai, porque você define. Quando você liga uma televisão, você sintonia num canal, o que está acontecendo? Você está convidando aquelas pessoinhas que estão falando do outro lado de lá da tela a fazerem parte da sua casa, dentro dos seus valores. E dependendo daquilo que você sintoniza, está feito em quem, cara? Porque nós estamos vivenciando hoje, no Brasil, isso está muito aflorado, eu acredito que isso vai ter um basta daqui a pouco, já passou dos limites, uma civilização do espetáculo. Vale o negativo. E não vale simplesmente o negativo. Tem que ser o negativo com sangue, com tristeza, com dor, explícito das câmaras, que a gente está vendo por aí. Não vale. Tem gente que está apostando para dar tudo errado, porque a pessoa que está aí não é a pessoa que você votou, pelo amor de Deus. Isso é doença. Nós estamos com uma sociedade que estragou no meio dessas relações. Nós precisamos consertar essa turma. Nós precisamos ter um pouquinho de coragem para ver que as pessoas estão estragadinhas demais. E pior, estragadinhas estão estragando uma boa parte. Não são todos, a maior parte dos brasileiros está querendo fazer a coisa quieta, o que precisa ficar dentro de casa eu fico, tem que usar máscara, eu vou usar, eu vou estar fazendo tudo certinho, a boa parte, mas essa minoria tem um poder de grito e de coisa que a gente não sabe, né? Então, a questão da integridade nossa, principalmente a emocional, né, a mental, vai depender muito das escolhas que nós fizermos ali, de quem que vai entrar dentro da nossa casa, né? Então, esse é um ponto.
Porque você aumentando o seu grau de resiliência e garantindo a sua integridade da melhor forma que você pode, nós estamos contribuindo para quê? Nós estamos entrando numa sincronia, né? E aí vem um conceito, né, de Jung, de Viktor Frankl, né? Aquela assim, somos todos um, isso diz respeito a todos um e no mesmo tempo. E nós vamos começar a fazer acontecer as coisas naquilo que tem uma razão para nós, que tem um grande significado para nós. E isso vale a pena. E isso significa, para mim, é mais importante agora cuidar da minha família. Tal. Quando eu vou no supermercado, eu vou usar lá, porque isso tem um significado para mim, isso faz sentido para mim. E nós vamos começar a tomar nossas ações, né, fazendo acontecer na direção daquilo que tem o maior significado. Então, nesses 20 dias que a gente está vendo, né, que a gente está sendo impactado e todo mundo aí, meio zonzo ainda do que está acontecendo, e eu acho que isso, para mim, está muito claro. O que vai vir daqui para frente, eu não sei, mas isso nós vamos ter que ser, cada dia que passa, mais resiliente, e isso aí vale. As empresas precisam ser mais resilientes, o país precisa ser mais resiliente, o planeta precisa ser mais resiliente, garantindo a sua integridade. O país não pode desaparecer com esse vírus, né? O planeta não pode sucumbir por causa disso. Nós temos que vencer essa batalha. E nós vamos vencer se a maior parte das pessoas começarem a ter coisas e fazerem coisas que tenham mesmo significado para todo mundo. Isso é mais importante para mim do que aquilo. Todo mundo nessa vibe, nós temos alguma chance, né, a princípio, de estar nessa jogada. De uma forma geral e de uma forma muito superficial ainda, isso é realmente aquilo que eu entendo que está acontecendo, é a minha visão sobre aquilo. E meus alunos sabem, essa seria uma aula, um entendimento, a minha visão sobre o momento atual, e que eu agradeço a vocês todos por estar compartilhando isso com vocês nessa vaga, e me coloco agora à disposição de vocês para responder as perguntas. Paulinho? Aí tá, vocês vão receber tudo isso depois, fica à vontade para você interagir aí. Oi, Adriana, muito obrigado pelos seus dizeres, você sempre com uma fala muito prática e muito objetiva, né, isso é muito legal, eu acho que você conseguir, né, as pessoas conseguirem traduzir isso no seu dia a dia, no dia a dia da empresa, no dia a dia da família, isso é sensacional, né, acaba que um dos principais desafios, né, eu acho, de profissionais de alto nível, é realmente de traduzir toda a complexidade do assunto em facilidade para que qualquer pessoa que esteja, né, minimamente no meio consiga compreender, e eu acho que você fez isso de uma forma muito legal. Né, o pessoal, então, a partir de agora, a gente vai responder algumas perguntas, tá? Nos próximos 20 minutos, né, ou 30 minutos aí. Caso não dê tempo da gente responder... Oi? Oi, Adriana, desculpa. Quanto tempo de pergunta nós temos ainda? 20 minutos para a gente responder as perguntas, tá, Adriana? Perfeito. A gente está com 9 perguntas, né? Então, provavelmente não dê tempo de responder todas as perguntas, mas, mais uma vez, pessoal, todo mundo que está ouvindo agora, fiquem tranquilos, a gente vai mandar para vocês tanto esse material que a Adriana compartilhou com a gente, tanto quanto a resposta das perguntas que foram feitas aqui, tá? Então, assim, a primeira, Adriana, é uma reflexão, né, que é fundamental, após toda crise, se fazer um processo aí, uma análise de lições aprendidas, né, isso é muito importante para que ou a gente não cometa os mesmos erros, ou na próxima crise a gente já esteja mais preparado, né. E como você bem comentou, né, ainda é muito cedo, mas você já consegue identificar algum grande aprendizado, né, que pode ficar dessa crise, tanto para a governança em relação ao Estado, em relação à empresa, ou a fusão, né, dessas governanças, você colocou isso muito bem, é muito importante que esteja muito
todo mundo muito bem alinhado nisso. Você já vê algum grande aprendizado nesse aspecto? Eu acho que o aprendizado é a gente sobreviver, né? Isso está muito claro. É o que a gente fala, é resiliência, né? Nós estamos sendo testados, não dá para a gente mimizenta mais, Paulinho. As pessoas muito delicadas agora não vão sobreviver, porque eu preciso de pessoas fortes, porque a cada dia vai vir um desafio diferente. E as pessoas precisam estar encarando essas coisas não com uma sensibilidade à flor da pele, mas com aquela capacidade de resposta que o momento está exigindo. Né? Então, eu acho que tudo bem, vamos colocar a cabeça no lugar, vamos ver, e vamos que os trânsitos começaram só a acontecer agora, vai vir coisa pior por aí, nós estamos com 20 dias. Qual que é o grande problema, por exemplo, de uma empresa pequena? E aí, voltando aos nossos empresários aqui, né? Eu posso dizer para vocês, quase, assim, que a boa parte delas vai dar conta de garantir a folha de pagamento no dia 5 agora. Legal. Vai estar, porque eu só tenho 15 Desafio. dias, só que a preocupação é 15. E o próximo mês que você vai ter? Você tem uma coisa que você pagar o pessoal com 15 dias para a turma parada e produção não acontecendo. A outra coisa é o próximo mês, que aí já vão ser 45 dias. O que entrou? Como é que vai? Qual que é a margem de manobra que nós vamos ter que fazer? Né? Então, é conflito atrás de conflito, é desafio atrás de desafio que a gente vai ter que ter. Isso é resiliência. Então, os negócios precisam ser mais resilientes, já tem que pensar o que dá para mim fazer. Então, os meus amigos e analistas dessa área financeira ali, a pergunta que vocês têm que fazer é a margem de manobra para o pequeno e médio empresário para pagar a folha de pagamento, que é isso que está tirando. Todo mundo sabe os funcionários que tem, a responsabilidade que a gente tem com cada um deles. Nós conhecemos a família e isso está tirando os ânimos, se você não tiver ali um colchão que vai te permitir. Aí eu tenho para o próximo mês. E o outro, até quando vai durar isso? Nós não sabemos a duração dessa crise. Então, eu acho que a resiliência é isso. O que eu posso fazer? É o ideal? Não. Mas nessa civilização do espetáculo tem que ser o ideal. Não tem que ser. É o que pode ser feito e rápido. Porque senão a turma vai enlouquecer de desespero. Né? Perfeito, As pessoas precisam comer. Como é que vai ser isso? Então, eu acho que a primeira lição é a gente começar a colocar a realidade, o pezinho no chão. Né? Vamos resolver um problema. O que dá para fazer? É o melhor? Não, mas é o que der para fazer. E ter aí, de novo, governança, né? A transparência para fazer esse jogo junto com seus funcionários, junto com os públicos interessados ali, né? Dá para fazer um acordo nisso e aí vai valer a capacidade de argumentação, a credibilidade, a legitimidade do choro de cada um. Perfeito, perfeito. Eu acho que a questão da resiliência, né, Adriana, que você comentou tanto aí durante a apresentação, ela é muito pertinente nesse momento, porque até um assunto que a gente estava conversando aqui, né, antes de começar o webinar, que a gente atravessa agora não uma crise de risco, né? A crise de risco a gente consegue mapear, a gente consegue medir, mensurar, inclusive os impactos. O que a gente está atravessando é uma crise de incerteza, né? E a crise de incerteza, mais do que nunca, a nossa capacidade de resiliência ela deve ser muito importante, porque o que está acontecendo agora, amanhã, muito provavelmente pode mudar, né? A realidade pode ser totalmente diferente e depois voltar atrás, né? Então, essa característica da resiliência, realmente, ela é muito importante, né? E a única coisa que a gente não pode fazer neste momento, que fica muito claro, é ficar parado. É pagar para ver, que pagar para ver pode ser um desastre. Exatamente. Então, tem que Isso aí. tomar uma decisão, e você aí retrocede, vai, tu mais age, vai agindo, vai movimentando, vai vivendo. Água parada morre, fica pedida, não dá, tem que atuar, tem que ir na direção do que a gente consegue ver, né? Cuidado com a pernada, não dê uma pernada acima, mas dê a pernada, caminhe, né? Vê o que dá para fazer, conversa, né? Então, eu acho que passa por aí. Legal, maravilha. A próxima pergunta aqui, Adriana, é a seguinte.
Quais os riscos que uma organização está submetida nesse período de crise? O risco mesmo, é ter as estruturas, né, tanto de governança quanto de fiscalização e controle meia boca. Porque Legal. muita gente, quando vem, né? Veio a Lei 2.846, todo mundo veio as pessoas, né? Vai organizando todos os programas e tudo, gastaram dinheiro e tudo com aquela expectativa, até para ser um atenuante de pena quando alguma coisa. A hora você está precisando mesmo de colocar. O risco que nós temos é o que nós montamos não vale de nada ter sido feito, ou por conta de custo, ou por conta de ser mal estruturado, as coisas não funcionam, porque tudo tem uma escala, uma hierarquia. Você não vai falar em ambiental, em ambiente, tudo, se você não tiver um governança compliance e risco bem montado, uma estrutura de ponta, aí você vai começar a abrir o seu espectro em cima de um ASG, vamos começar a incluir aqui. Só que o que fez a Tati? Trouxe o Data Driven ESG diretamente para hoje. E as empresas nossas, mal e poucamente, estão estruturadas na base básica, que é a governança compliance e risco. Isso é o problema. Isso é o risco maior. Só que, independente de nós estarmos de qual que seja, nós temos que dar essa resposta, porque nós levamos, é como que nós tivéssemos saído daqui, que você estava naquela, né, e você colocou numa espiral muito superior ali. Perfeito. Tem que fazer. Não sei como, mas nós temos que fazer. E aí, cada um vai buscar a sua rota. Tem que fazer. Cada um vai aprender, né, da sua forma. Vai aprender. Na onde? No desafio, na coragem. O que está sendo colocado muito em risco, a coragem dos gestores para fazer o que tem que fazer. Com certeza. Porque quando o Mandetta, por exemplo, isso aqui é um ponto importante da gente apontar, perguntar. Ele fala o seguinte: olha, nós escolhemos esse equipamento, esse respirador para comprar, e nós estamos importando isso de não sei o quê. Ele sabe, todos os meninos sabem, que é o CPF dele que está na jogada. É uma responsabilidade pessoa física. Só que ele não tem ali, ele precisa de ter uma estrutura junto com ele, ajudando nessa tomada de decisão, com intenção de resolver o problema, porque ele sabe que está ali. Agora ele vai tomar essa decisão, porque ele precisa tomar. Espera-se dele essa tomada de decisão. O CPF dele é uma preocupação que ele tem, que ele sabe, toda a equipe dele sabe, e é um programa de compliance. Essa responsabilização, isso está direto. Um presidente executivo, tudo que você está fazendo fora do objeto social da sua empresa, para cá, isso é você responsável. Todo mundo que mexe com governança e faz parte sabe que é o CPF dele que está. Perfeito. Não vai ter que tomar esse risco. É o desafio do grande gestor, né? Não tem jeito. Ele, e aí o CPF dele vai junto com ele, né? Mas nesse momento, realmente é um momento de muita coragem. Né? Perfil de tomar decisão que tem ali, independente depois do que vai ser. Ele sabe que ele vai ser responsável por aquilo. Sem dúvida. Ô, Adriana, a Edilaine, da editora Fórum, ela pergunta o seguinte: o que, na sua opinião, podemos fazer de imediato para tentar minimizar os impactos da crise nas empresas que têm como principais clientes os órgãos públicos? Como se reinventar nesse momento? Grande desafio. Edilene! É um grande desafio. É o famoso trocar o pneu com o carro andando, não é assim? É uma boa pergunta, né? Como é que você vai minimizar isso aí, né? E eu acho que aí colocando a editora Fórum, né, e conhecendo a executiva, Luiz Cláudio, oi, gente, é o processo de transparência que vocês sempre têm. Vocês têm ali, tem uma situação, existe um processo, vocês fazem parte, tem uma codependência com o setor público, né, nessa questão toda, mas vocês conhecem as pessoas, né? É a hora de transparência, sentar e o que dá para fazer junto. O que dá, o que a gente pode postergar, nós vamos postergar, e vocês, né, estão fazendo isso com uma competência muito forte, muito boa, né? Não tem muito também que vai dar. O que a gente pode fazer é estar nessa vibe,
né? É o processo de transparência e de prestação de contas. Então, vocês têm um foco, um outro estratégia onde vocês querem chegar. Vocês estão digital numa época que o digital vai pegar. É forçar, é ver o que dentro, a margem de manobra que você tem para você colocar as novidades do mercado agora. E colocar a facilidade disso para o setor público, que está muito aquém nessa questão digital aí, né? Então... É um processo de muita agilidade, né, Adriana? E aí vocês têm um meio, vocês têm aí, vocês são a maior a editora digital desse país, né? Vocês têm condição de colocar o setor público o que ele precisa a tempo e a hora. Deixa eu conversar. Mas, por favor, me paguem isso aqui, porque eu tenho uma estrutura que eu tenho que montar para você. Então, vamos ver, o que dá para fazer? É transparência, prestação responsável de contas, é governança na cabeça, governança já. E vocês estão muito bem responsáveis. Legal, maravilha. A Ana Carolina, ou Adriana, ela pergunta, né, muito boa essa pergunta também, qual o principal papel da estrutura de governança e compliance em uma crise como a que vivemos? O papel, né, é garantir que as coisas chegam no lugar certo. Perfeito. A coisa é garantir. Sensacional. Eu tenho um planejamento, eu tenho aqui, vai mudar, eu tenho que garantir o que eu preciso, porque o acionista está na expectativa de receber o dele. Nós temos uma pandemia que está exigindo da empresa mudanças e tal, só que você tem que fazer o que está previsto. O que faz uma diretoria executiva? Executa aquilo que foi direcionado. O que um conselho faz? Tem que estar de olho ali. É fazer. Quando a gente fala que está chacoalhando a estrutura de governança, nós estamos testando como é que internamente está na hora das minhacas explodirem todas. Aí isso não funciona, fulaninho conversa com esse, tem que conversar. Tem que funcionar agora, porque eu já tenho isso montado. Então, é a hora que essas coisas, elas ficam muito claras daquilo que não está funcionando. O que não funciona e o que não vai funcionar, está ficando muito claro. O que a gente pode fazer? Correr atrás para dar certo. Não tem outra coisa. A margem de manobra nossa é muito boa. É fazer acontecer. Aonde que está pegando e vamos, o que precisa fazer. E não ter medo de errar, porque você tem que fazer as coisas acontecerem. Eu falo sempre com a minha turma lá na empresa, né? É muito importante. Errar é humano, né? A gente sempre vai errar. E que bom que a gente sempre vai errar, porque a gente tem a oportunidade de acertar. Né? Mas eu falo sempre com a turma que é o seguinte: mais importante do que errar, é errar rápido, errar e consertar rápido. Né? E eu acho que mais do que nunca o momento é disso. Né? Testar, é o que você falou, né? O corajoso ele vai fazer. Muito provavelmente ele vai errar, mas ele tem que ter a capacidade de corrigir rápido. Né? Então eu acho que esse é um pouco do papel também da área de compliance, né, dentro dessa gestão de crise toda. Né? É muito importante que a coisa certa chegue no lugar certo, com segurança, né, e com rastreabilidade do que aconteceu, até para proteger, voltando um pouco, o CPF do Mandetta. Né? Assim como o Mandetta, existem vários outros Mandettas em várias grandes empresas por aí, né? Ou líderes, né? É isso que eu estou querendo trazer. Então, é muito importante que essas pessoas também se sintam seguras de poderem tomar todas essas decisões tão ágeis que elas precisam tomar agora, né? E os programas de compliance, risco e coisa, né? Eles trazem muito claro, deixa muito claro essa responsabilização dos administradores ali. Você resolve um problema novo, mas você é responsável por tudo aquilo que você assina. Não dá para vacilar, não dá. E se você vai ter que arriscar, vai arriscar. Procura alguém lá em cima de um conselho para eu vou fazer isso, porque eu tenho que fazer. Pelo menos o cara está sabendo o que você está fazendo e sabe que você não fez porque deu machismo e tudo, é o que tem que ser feito. Então, a hora, né, e aí respondendo também a coisa, é a hora das estruturas de governança, elas funcionarem, elas estarem coesas, elas estarem, independente de ser a melhor ou não, mas o que dá para fazer juntos. Perfeito. Juntos, o risco precisa ser compartilhado, as tomadas de decisão precisam ser compartilhadas. Se der errado, todo mundo errou, vamos partir para o outro, não é uma decisão sozinha, você não está sozinho nisso. Então, é esse o grande desafio que nós temos aqui agora, né? De fazer o que a gente montou, independente de ser o melhor ou não, dá certo. E se não der, vamos consertando, voando.
Porque não dá para Legal, parar para consertar e parar. Nós temos que fazer isso em movimento. Porque legal. hoje, É isso aí. Pessoal, a gente já deu aqui os 60 minutos que a gente tinha previsto para o webinar, mas se me permite, Adriano, eu gostaria da gente estender pelo menos mais uns 10 minutos aí. Eu acho que a gente recebeu muita pergunta aqui, óbvio que não vai dar para a gente responder todas, né? Mas eu percebo que cada vez mais a resposta das perguntas, a coisa vai concatenando muito mais, né? Essa estrutura toda de governança, compliance e tal, a coisa easy, a coisa vai se encaixando muito mais. Então, podemos continuar mais uns 10 olha, eu minutinhos? O que estou que à você acha? disposição de vocês e agradeço o interesse pelo assunto, né? Cada Legal. pergunta me faz trabalhar também em uma linha de raciocínio que eu tenho que responder aqui e eu não tinha. As coisas estão Legal. claras para mim. A Mônica Cordeiro, Adriana, naturalmente, né? Primeiro ela parabeniza, tá? Pela sua explanação. E a pergunta dela é a seguinte, né? As empresas mais avançadas na jornada de governança, você acredita que elas sairão melhor dessa crise? Eu, Mônica, né, do nosso IBGC, Mônica Cordeiro. a Mônica do IBGC, claro, eu acredito Legal. que boa parte dessa crise vai sair através das nossas empresas. São as nossas empresas que estão mudando boa parte da fábrica para atender. São as nossas empresas que estão empregando milhares, principalmente as de capital aberto, as nossas mais bem estruturadas, é que tem que dar essa resposta, é que tem que estar mostrando para o governo que eles precisam ali, olha, pode deixar aqui o beabá eu tenho, mas eu preciso disso. E se essa conversa for muito transparente e for incrível, as coisas vão acontecer de uma forma... Porque as empresas sabem como fazer. As empresas estão... É mais um desafio que eles vão... De conotação diferente dos outros desafios. Não é uma briga de mercado, não é uma briga por chefe. É uma briga para a sobrevivência dos seus principais funcionários primeiro, das famílias do seu funcionário, porque a empresa pensa no funcionário, mas a primeira vez que você vai dar uma vacina, né, num funcionário, o funcionário assim, se você não vacinar a minha família, eu não vou furar. Ela sabe da responsabilidade que ela tem frente às pessoas mais perto delas. Então, nós estamos vivenciando um environment, as empresas estão sendo colocadas, olha, vocês não estão sozinhos, não é só seu funcionário, é a família, e às vezes é a sociedade da qual você faz parte que vai entrar nesse bolo. E eu tenho que ter a coragem, e os executivos, então, as empresas, elas estão sendo questionadas, e elas vão dar resposta, porque elas sabem dar, elas sabem o que fazer. Um diretor executivo, ele é treinado, ele é contratado e ganha o que ganha para resolver os problemas que ele está tendo. Como um conselho que está ali, tem que estar acompanhando para ver. Então, nós vamos sair muito mais fortalecidos aqui, principalmente as nossas empresas, da nossa bolsa, que é a economia real. Que a gente sente no drama ali o que a gente precisa fazer. Tenho toda, até agora, a solução passa pelas grandes empresas assumirem esse compromisso junto com o governo. O papel de protagonismo, né, das grandes empresas, e muito importante isso que você está sempre falando também, né, Adriana, da união de forças. Agora não tem azul e não tem vermelho, não tem verde e não tem preto, né, agora é união de forças para que todo mundo saia desse assunto todos juntos, né, isso é e são as realmente muito empresas, importante. né, acabando só de fechar com a Mônica aqui, Mônica, e são as empresas que elas são, quer dizer, você está dentro de uma grande empresa, você tem que fazer milhões de cursos de pós-graduação, os meninos são questionados, são instigados a darem resultado o tempo todo. Eles estão mais bem preparados para dar essa resposta do que o setor público, que tem a questão da questão da estabilidade, da coisa que é demora. Então, as empresas, o setor privado, ela está. Então, as empresas que estão, de capital misto, de capital público, as empresas que já estão na bolsa, têm que dar essa resposta, porque elas estão preparadas, elas sabem dar essa resposta. Legal. Adriana, e parece que que eu mexi nas perguntas aqui, na ordenação das perguntas, mas não foi não, foi coincidência, porque a próxima pergunta, ela é exatamente a seguinte, o Enio Corrade, me desculpa, Enio, Oi, Enio.
pronunciei de forma equivocada, mas só falamos em empresa ágil. Por que não falar em Estado ágil, né? O problema não estaria no baixo ativismo histórico do sócio controlador, o próprio contribuinte, né? Eu acredito que sim. Boa parte hoje é o sócio controlador que quer as coisas funcionando do jeito que ele conhece. O problema que está chegando agora nas empresas, os investidores institucionais. Nós estamos gente com outra característica, com outra escala de valor, que vai começar a criar um estresse dentro dos conselhos, principalmente, né? Nós entendemos muito bem isso, para poder fazer. Tem outras coisas. Então, eu tenho um investidor que quer que a empresa seja mais limpa possível. Eu tenho um investidor que quer que seja mais socialmente responsável. E isso está criando estresse, isso aí. E essa turma está ganhando uma força violenta, que os majoritários, embora eles tenham ali, eles começam a ficar para eles assim, olha, é um tom uníssono numa direção muito diferente do que os majoritários estão vendo aqui. Você tem certeza. Essa agilidade mesmo. E que vai ser colocada pela independência de um conselho, pelos conselheiros independentes, que nós fazemos parte. Isso é que vai criar, né, essa novo senso de urgência em direções diferentes do que a gente tinha até agora. Tomara que isso desdobre para o governo, né? Eu acho que esse é o grande cerne aqui do Enio, né? Por que o Estado também não é ágil, né? Se as empresas conseguem ser tão ágeis, por que o Estado também não consegue ter a mesma agilidade, né? Talvez pelo que você comentou um pouco na outra pergunta, né? Na outra resposta, desculpa, as pessoas têm estabilidade, então isso traz para elas um conforto, um certo conforto, né? De que permite que elas não se movimentem muito, não se atualizem muito, enfim, né, por que essa agilidade ela fica toda a cargo aí da iniciativa privada, né? Agora, essa pandemia colocou todo mundo junto. Não quero saber se a característica do setor público é esse, de uma privada. Todo mundo tem que trabalhar junto. Tem que ir. E pode ser impulsionado porque pela iniciativa privada, que seja, mas que vai. E o que a gente percebe? Nós temos alguns empresários também como ministério, né, ali, né? Então, eles entendem o que tem que fazer, mas eles sabem o que precisa. Então, eu acho que essa conversa também entre setor público e privado vai ser um dos grandes ganhos que nós, Brasil, vamos ter na defesa. Legal. Porque nós estamos aprendendo a conversar no meio de uma crise. É a faca, não tem qual que é o melhor. E isso, quando as coisas normalizar, os canais já foram limpos. E aí, vamos fazer o que dá. Eu acho que aí é uma outra patamar de uma nova fase desse relacionamento público. Obrigado pela pergunta, Amy. Perfeito. A Ana Carolina, ela pergunta aqui, Adriana, e muito assertiva também, né? Em um momento de tantas urgências e escassez de recursos, como demonstrar a importância da manutenção dos controles, auditorias e monitoramentos? Boa pergunta. Boa pergunta. Controle. A pergunta que não quer calar. Eu não posso errar nos meus controles. Eu não posso errar, porque tudo que tem que ter um resultado ali. Eu tenho que garantir que o que está sendo dito, o que está sendo proposto, vai chegar e o impacto ali. Eu tenho que demonstrar. E aí, de novo, os controles. Que qualidade de controle você tem para fazer isso? Como é que foi montado isso aí? Porque quando eu disse que está sendo colocado sobre júri, está sendo testado na unha, na carne, a qualidade do que nós montamos, e o que nós montamos está valendo a pena? É o necessário? Porque se não for, o que é necessário? Qual é a resposta que eu preciso? Exige também da nossa turma de controle interno aquilo que é focar no essencial que precisa também. E checar se a estrutura que eu montei para aquele essencial, ele está bem montado ou não. Ou se foi uma coisa que seria desenvolvida no próximo etapa. Eu vou ter que trazer para cá, e aquilo que não vai fazer diferença aqui, que não é importante, mas faz parte de um procedimento que eu tenho que seguir, eu não vou seguir, porque eu não tenho tempo para perder uma coisa que não é essencial para aquilo ali. Então, exatamente, é um questionamento da qualidade dos controles internos que nós montamos,
das nossas auditorias, se elas estão preparadas para isso. Porque compliance vai trazer a necessidade que vem de fora. Isso vai ter que ser estruturado em controles internos, pela auditoria e controles internos. Se o nosso que tem não está funcionando, como é que vai ser? Eu preciso saber, pelo menos, não está funcionando, eu não vou perder tempo com o que não está funcionando. O que eu preciso montar aqui? Porque isso é mais importante. Então, é um momento da gente de desapegar dos controles que nós temos, achando que eles estão. Se não está funcionando legal, porque tem alguma coisa errada. O que dá para mudar? Consigo identificar? Não, muda, vamos fazer de novo. É o senso de urgência, é o fazer acontecer em cima. É o fazer rápido, né? E ter o senso crítico, não está funcionando. Ponto, acabou. O que dá para fazer? Vamos para frente. Aos que me conhecem profissionalmente, né, sabem que eu atravessei numa das grandes empresas da região metropolitana aqui de Belo Horizonte, uma das grandes empresas de mineração do Brasil, uma grande crise, né, eu estive presente, eu estive atuando na área de gestão de riscos e compliance durante essa crise, né, uma das maiores crises ambientais do Brasil, e na época foi um desafio muito grande exatamente essa boa medida, né, entre ter um nível de controle suficiente, que ele trazia segurança para as pessoas que estavam lá na ponta da gestão, na ponta da operação, e também na tomada de decisão, continuarem tomando essas decisões, continuarem agindo da forma correta, né, mas que ele também não tivesse um nível de controle suficientemente alto para que o processo não fosse ágil. Né? Então, essa balança, esse equilíbrio entre agilidade e segurança, que eu acho que é todo o papel, né, do monitoramento, controle, auditoria, posteriormente, mas, enfim, esse equilíbrio dessa balança realmente é um desafio muito grande, né? É um exercício diário, eu acho que é porque as coisas acontecem muito mais rápido, né, durante a crise, então é um exercício diário que a área de controles internos ela deve fazer para conseguir entender, né? E uma recomendação muito forte que eu trago para as pessoas também é conversem, né? Conversem com as áreas. Entenda, na prática, o que o gestor, como que está o dia a dia do gestor, né? Como que está o processo de tomada de decisão dele? Quais são as pessoas que ele precisa interagir? Entenda lá na ponta da operação, como que é o dia a dia desse cara, né? O que essa pessoa precisa de aprovação para poder fazer exatamente aquilo que lhe foi demandado, né? Porque muitas vezes, nesse caso lá específico, a gente fazia compra de pessoas, de empresas que não tinham nenhum CNPJ aberto, e eu precisava comprar dele, porque lá nos confins do interior de Minas Gerais só tinha ele como fornecedor de alimento, por exemplo, né? Então, adiantava eu querer colocar um controle ali de ter que fazer uma compra mediante uma nota fiscal? Não existe isso. Eu estou trazendo um exemplo muito pequeno, né, mas dessa importância de conhecer a rotina, de conhecer o dia a dia das pessoas, principalmente no momento de crise, e trazer os controles internos em boa medida, né? Eu acho que isso é um desafio muito grande e é muito importante para não perder a celeridade nesse momento, né? Com certeza. Adriana, eu queria fazer uma última pergunta, então, para a gente poder fechar, tá? Realmente foram muitas perguntas, só para você ter uma ideia, foram 20 perguntas, a gente já respondeu 5 só delas, né? Mesmo estendendo o nosso prazo. Então, pessoal, eu vou fazer essa última pergunta e lembrando que a gente vai mandar para vocês, né, todo esse material, todas as perguntas respondidas, enfim, todo mundo vai ter acesso a isso tudo, tá? Mas o Fábio Amboni, ele pergunta qual a sua orientação para o pessoal que está em home office estar em compliance. Bom, é fazer o dever de casa direitinho, como um bom menino. Tá na dúvida? Pega o telefone e liga. Você tem o seu código de conduta, você tem que fazer, entender o que você tem que fazer. Sua tarefinha é cada um fazer da melhor forma possível o seu dever de casa. Não é porque tem a supervisão que você não vai fazer e tal. Tem dúvida, você tem o contato das pessoas ali, mas é fazer a sua parte. A gente tem que passar por essa crise e ficar melhor do que a gente entrou nela.
Se a gente não era conhecido na organização, agora é a hora de você aparecer fazendo a coisa correta, a coisa séria. Agora é a hora, se você não apareceu até agora, no momento de crise, é a hora onde as pessoas que sabem acontecer, aparecer. É aparecer, é fazer a coisa correta, é você dar conta e fazer a sua entrega. Todo mundo tem uma entrega. Qual a entrega que você tem que fazer? O que você faria dentro da empresa? O que você pode fazer a mais que está no seu corpo? Vai fazendo, vai ocupando o espaço em casa, porque tem muita gente que a gente sabe que não está nessa vibe que nós estamos. Então, a gente vai deixar. Faz e apareça e seja feliz. Legal, sensacional. Sensacional, eu acho que mais uma vez, é o exercício que você comentou também, né? Converse com as pessoas, né? Eu acho que um grande aprendizado que vai sair dessa crise aí para todo mundo, né? Para todos os aspectos, é que, de certa forma, eu acho que a gente aumentou a nossa capacidade de se comunicar, para ser bem sincero, né? Um exemplo claro disso, né? Sábado passado, foi aniversário da minha filha, ela fez 5 anos. E você explicar para uma criança de 5 anos que ela não vai ter uma festa de aniversário, para ela não consegue entender, né? Ela não consegue conceber essa ideia de que não vai ter uma festa de aniversário. Aí a gente fez uma festinha para ela e convidou um monte de gente, coleguinhas da escola, família e tal, e todo mundo participou pelo Hangouts. Todo mundo cantou parabéns junto para ela e tal. Então, essa capacidade de se comunicar, mesmo não estando presente fisicamente, ela está sendo cada vez mais ela vem sendo, desculpa, cada vez mais exercitada, e eu acho que esse é um grande legado que a gente vai sair daqui, né? Então, realmente, é esse aí o recado, né? Conversa. Se você tem dúvida em relação ao assunto de compliance, conversa com seu gestor, acessa o canal de denúncia. Às vezes, algumas pessoas abrem o canal de denúncia para responder dúvidas a respeito do assunto de compliance, né? Como um canal de comunicação paralelo, desculpa, ao canal de denúncia, um canal de comunicação com o gestor. Então, acessa o canal, enfim, entra em contato com o seu gestor de compliance, certamente ele vai poder te auxiliar. Mas não Pessoal, deixa de entregar o que você tem que entregar. Fundamental. Não deixa de entregar. Primeiro você tem que entregar, depois você vai fazendo as outras coisas à medida que for. Isso aí. Agora é hora de entregar, né? A demanda Sempre tem que... foi. Agora nunca, como nunca antes, né? Exatamente. Pessoal, eu admito a vocês que a gente finaliza o nosso webinar realmente de coração partido, né, Adriana? Eu acho que a conversa foi muito produtiva, foi muito legal, a interação, vários comentários das pessoas aqui, se identificando com muitas das coisas que você comentou. Ainda existe um universo muito grande aqui ainda de perguntas para a gente poder responder e encaminhar para o pessoal, tá? A gente extrapolou o nosso prazo aí agora até em 17 minutos já, né, que a gente tinha conversado anteriormente, isso é muito produtivo, né, foi muito produtiva a nossa conversa. Mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui presente hoje, principalmente a você, Adriana, por trazer para a gente todo esse conhecimento, todo esse know-how, e continue assim, né, essa forma prática, objetiva, rápida, continue entregando, né, entregue de forma prática, de forma rápida, e da forma assertiva, tá? Muito em breve, então, pessoal, todo mundo vai receber no e-mail que vocês deixaram com a gente, tanto o material quanto a resposta das perguntas, tá? E, as soon as possible, um novo convite para a gente fazer um novo bate-papo, para a gente trocar mais ideia por aqui, tá bom? Mais uma vez, agradeço a todos e tenham uma boa noite. Muito obrigada às pessoas aí, o cuidado, o acompanhamento, o respeito pelas perguntas, tudo. E a gente que está afuera, muchísimas gracias por todo e por estar com nós até este momento. Muchísimas gracias. Um beijo grande a todos. Beijo e hasta a próxima. Até.